lambda 1. Logo, logo ele vai chegar mais à frente um pouco. Você vai ver que ela vai trabalhar numa faixa mais alta, mas vai continuar com o lambda 1. Então nós temos aqui, ó, o comando, o A é o comando, opa, desculpe, o A é o CKP, como vocês podem ver aí. O B é o sensor é o fase de admissão. Ok? Então aqui entre o 14, o 14º e o 15º dente, ela vai estar aqui, ele estava aqui. Poderia ser um problema de VVT, por exemplo. Porque a lâmpada da injeção acendeu, esse veículo, incomodou a cliente, né, uma moça, certo? E ela levou, alguém levou para uma pessoa, né, de confiança desse amigo dela, e lá a pessoa passou, né, um dia ou foi 2 dias com o carro e chegou à conclusão de que as duas sondas lambdas estavam com defeito. Esse veículo ele usa sonda lambda de banda estreita, tanto na pré-catalisador como na pós-catalisador, apesar de ser um veículo com injeção direta, né? Então, um sistema já moderno, mas usa ainda, acontece, né? É raro, mas acontece em veículos modernos, em veículos mais antigos é mais comum, com injeção direta, ser utilizada a sonda lambda convencional. Então, ele chegou à conclusão que eram as duas sondas lambdas, o orçamento, segundo ela, deu 2.000 e tantos reais, fora a mão de obra, né? Então, ela contactou uma pessoa de confiança dela, um cunhado. Esse cunhado é cliente nosso, entrou em contato e aí ela enviou o carro para a gente. Quando o carro chegou lá, chegou sem nenhum DTC e também um fato que ela fez questão de esclarecer é que o carro não apresentava normalidade de funcionamento, estava tudo normal. Ela falou, se a lâmpada não acendesse, eu não ia, né, saber nunca, porque não ia reclamar nunca, porque o carro estava com funcionamento normal. Então, como está descrito aí, lâmpada da injeção acende intermitente, sem DT6 na memória. E realmente, quando eu acessei a memória, não tinha código de falha, né? Então, observação, na outra oficina, tinham condenado as duas sondas lambdas, né? Então, após o teste de rodagem, foi gerada a falha como pendente para correlação entre comandos e árvore de manivela, né? Tá faltando um acento aqui no árvore, mas acho que relevem aí. Certo? Então, nós fizemos um teste de rodagem, fazendo um acompanhamento, né, inclusive das sondas, né? Nós já tínhamos feito na oficina, mas fizemos questão de fazer um teste de rodagem para acompanhar o funcionamento da sonda, para saber se em algum momento a sonda, né, ela via falhar, porque isso acontece. Para quem já é aluno nosso sabe que a gente não recomenda, aliás, a gente recomenda fazer o teste estático na oficina, mas fazer um teste de rodagem, que esse sim é que você vai conseguir, né, fazer um diagnóstico mais assertivo, né? Porque você vai ter um motor em carga, você vai poder trabalhar em rotação alta de forma constante, além da carga, vai poder botar velocidades mais altas que vão fazer com que o motor esteja, mais uma vez, em carga e de forma mais constante, coisa que a gente não tem como reproduzir na oficina. Então a gente fez esse teste de rodagem acompanhando sempre a sonda, né? E após chegar na oficina, a lâmpada não acendeu, mas gerou o código P0017, certo? Que é banco 1, o motor só tem um banco, né? Veio de excêntricos, ou seja, o eixo, comando de válvulas, sensor de posição da cambota, que no caso é a árvore de manivelas, né? Que é um português de Portugal, né? Então, uma correlação não estava correta. Mas volto a dizer a vocês, o carro não apresentava nenhum problema de desempenho e uma coisa que a gente observou, né, é a condição da pressão do coletor. E a pressão do coletor também estava dentro da faixa. Eu já comentei isso, quem já participou de outras lives minhas e de aulas, já pode ter escutado isso. Há muitos anos atrás, na primeira vez que eu peguei um caso desse, que a partir daí eu comecei
a não levar em consideração, né, não associar diretamente o motor estar fora de sincronismo, certo? A uma pressão do coletor alta. Porque esse caso que eu peguei em 1998, mais ou menos, 99, a primeira vez, vamos levar em consideração que a gente está falando de uma outra época, né? Esse carro estava com a pressão do coletor normal, mas o motor estava bastante fora de tempo. Era um Tempra Turbo, ok? Para quem é mais antigo aí lembra desse carro. Tempra Turbo com perda de potência, e esse carro chegou para mim e estava com essa condição, com a pressão do coletor dentro da faixa, mas estava fora de ponto. Então, a partir daí eu não associo o veículo, o motor está fora de ponto e, paralelamente, a pressão do coletor está alta. Normalmente acontece, como nós sabemos, mas existem exceções. Essa aqui era uma outra exceção, ok? Então veja aqui no vídeo, certo, que nós gravamos. Aqui nós temos a rotação do motor, tensão de saída da sonda do banco 1 e aqui do banco 2, certo? Então, ó, veja que o tempo todo essa sonda está com valor alto, certo? Ela não oscila, ela tem um valor, boa parte do tempo ela trabalha linear. Agora observe que ela está na faixa dos 800 milivolts, né? 780, 800, mas veja que a sonda pós-catalisador está dentro da faixa, ok? Então, se isso fosse uma mistura rica, de fato, a tendência, certo, era que ocorre normalmente é que a sonda 2 também estaria com valor alto. Mas ela está dentro da faixa aqui, ó. Certo? O que eu estou chamando a atenção para isso? Para mostrar que, como eu já citei anteriormente, certo? A sonda ela trabalha nessa faixa. Provavelmente, pelo colega lá não saber disso, provavelmente o que aconteceu, por ele não saber disso, ele chegou ao diagnóstico equivocado que a sonda estava com defeito. E o pior, ele não só condenou uma sonda, mas as duas. Veja que aqui agora eu estou numa desaceleração, ó. Ela rapidamente ela respondeu à desaceleração. Na desaceleração, o que nós temos? Nós temos o cut-off, né? E veja que ela respondeu rapidamente. Veja que a sonda 2, que não está muito legal de ver, né? Mas dá para você ver que ela vinha linear aqui. Na hora que tirou o pé, ó, foi a zero, porque a gente tem apenas ar no escapamento. E a sonda, ela respondeu rapidamente, ou seja, uma prova que a sonda, ela está respondendo bem, ela está rápida, né? Ok? Aqui a gente, retomando novamente, ó. Então, aí funcionamento normal da sonda, para esse caso aqui, certo? Para esse veículo. Para provar para vocês que a gente tem uma condição, para, digamos assim, mostrar, né, sem equívoco, que nós temos uma sonda funcionando normal, né, para o módulo trabalha com esse valor de sonda. Veja que o fator lambda, né, taxa de equivalência aqui, que é o fator lambda, que tem uma relação direta com o funcionamento da sonda pré-catalisador, ele está dentro de 1, lambda 1, ok? Então, mais uma vez, mostrando aí, ó, até agora ele começou, o motor tinha funcionado há pouco tempo, a partir daqui, né? A sonda já está reagindo, nesse momento aqui ela já está com um comportamento mais próximo, né, do comportamento normal, mas aqui nós temos lambda 1. Logo, logo ele vai chegar mais à frente um pouco, você vai ver que ela vai trabalhar numa faixa mais alta, mas vai continuar com lambda 1. O que isso está mostrando para a gente? Está mostrando que o módulo ele trabalha com esse valor para lambda 1. Com esse valor o quê? Com esse valor de sonda para lambda 1, ok? Então, por isso que a gente sempre recomenda, quem é nosso aluno sabe, quando eu estou trabalhando com, principalmente injeção direta, ok? Sempre que eu for fazer diagnóstico de sonda, mas isso também vale para injeção indireta, nós vamos trabalhar também, utilizar o fator lambda e, lógico, os ajustes de curto e longo prazo. Veja aí, ó, está trabalhando agora numa faixa mais alta.
e aqui a gente continua com lambda 1, ok? Então, essa é uma informação valiosa, certo? Eu não tenho medo de dizer, porque isso aqui leva a um diagnóstico errado, né? Por quê? Por falta de conhecimento desse sistema que funciona, tem essa característica de funcionamento, ok? Então, problema do veículo. Aqui é a observação, né? A pressão do coletor estava dentro da faixa, como eu já falei, não havia perda de potência, certo? Para esse veículo, vamos aqui no diagrama de sincronismo da Doutorier virtual. Então, nós temos aqui, ó, o comando, o A é o comando, o A é o CKP, como vocês podem ver aí, o B é o sensor é o fase de admissão. Ok? Então, aqui entre o 14, o 14º e o 15º dente, ok? E aqui, o escape, né, ele é para estar, ó, entre o 8º e o 9º dente. O que tinha lá? Olha lá, o diagrama que eu achei, que eu encontrei lá. Ó, certo? Onde é que está o escapamento aqui, ó? Era para estar aqui. Ele estava aqui. Ok? Poderia ser um problema de VVT? Poderia, né? E a gente fez essa avaliação, né? Ok? Não era um problema de VVT, certo? É uma coisa que tem que atentar também. E aí, quando eu comentei com a cliente, ela falou que tinha sido trocada a correia no dia 7, né? Lógico, pode ser que o colega não tenha nenhuma culpa, né? Mas merecia investigação. Pode até ser que ele tenha montado correto, a gente não sabe, é uma dedução, porque a gente, de antemão, tem que ter ética e eu também, e a gente não tem bola de cristal, né? Mas o fato é o seguinte, que existia essa coincidência. Nós tínhamos um veículo que estava com o comando de escape fora, né? E que tinha sido trocada a correia há 20 dias, né? Que isso foi no dia 20. Não, desculpe, foi no dia 27. No dia 27, fazia 20 dias. Ok? Então, o veículo não tinha problema de sonda, nenhuma das duas, tá certo? O problema do veículo era o motor fora de sincronismo. E a gente sabe que o motor fora de sincronismo, por automaticamente mexer com o fluxo, né, de entrada de admissão, certo? Então, também pode gerar um valor de sonda alto, né? O MAP vai indicar alto, o MAP ou o MAF normalmente vai indicar alto, e a gente vai ter um problema aí além de outros detalhes, mas falando a grosso modo, a gente vai ter também um problema de mistura rica, e isso pode gerar problemas relacionados à sonda pré-catalisador, a P420, né, falha de eficiência catalítica. Então, é um diagnóstico que ele precisa ser muito bem desenhado, né? Tem bastante cuidado, então, quando se trata de GDI, é bom ir com calma e avaliar tudo certo, para procurar todas as informações.